Olá pessoal, aqui é o Christian Guerreiro, Tecnologia que Interessa, e a gente está aqui hoje para falar sobre virtualização de rede. Tá? A virtualização de rede dentro do ambiente do VM, ela pode ser configurada de duas maneiras. Né? Você pode ter uma configuração feita de uma maneira central, através desse recurso aqui chamado vSphere Distributed Switch. Tá? Esse recurso permite que você configure um switch, uma única vez um switch virtual, e todas as configurações de rede desse switch virtual elas serão replicadas automaticamente para os hosts. Tá? Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha nos slides do curso, lá na parte que trata de virtualização de rede, tá? Para a gente entender melhor o que eu estou falando. Mas o que você precisa entender basicamente é que o switch distribuído ele permite que você faça a configuração da sua rede uma única vez num local centralizado, e essa configuração ela vai ser, digamos, replicada, né, para todos os hosts, independente da quantidade de hosts que você tenha no cluster. Então, ou seja, utilizando o switch distribuído, a configuração de rede ela é feita no cluster uma única vez. Tá? A gente não vai se concentrar aqui na configuração do switch distribuído pelo fato de que esse é um recurso que só está disponível nas licenças mais avançadas da VM, né, nas licenças mais caras. E, portanto, esse conhecimento ele é de uso específico de quem adquirir a licença, a versão mais avançada da licença, Enterprise Plus e tal. Por isso, a gente vai concentrar aqui nossas informações sobre virtualização de rede na configuração do switch standard. Né? O switch standard ele é configurado para cada host. Então, se você tiver 5, 10 hosts no seu cluster, você vai precisar configurar esse switch 5, 10 vezes. A menos que você tenha um recurso chamado Host Profiles, que permite você criar o perfil de configuração de um host e replicar para outros, né, e aplicar em outros. Mas isso também é um recurso que está disponível somente nas licenças avançadas da switch. Tá? Outra coisa importante sobre o switch padrão é que ele está disponível nativamente, ou seja, ele é um switch que ele faz parte do host SXI. Então ele está disponível inclusive na versão gratuita da solução. Por isso a gente vai se concentrar nisso aqui. Tá? Bom, a configuração do switch standard, né, ela segue a seguinte lógica. Né? Quando você instala um host SXI, ele traz automaticamente esse switch aqui, o switch 0, né, esse switch virtual, que é o seu switch padrão. Tá? Ele já vem pré-configurado. Você instalou o SXI, ele já traz esse switch configurado. Se a gente clicar em propriedades, a gente vai observar o seguinte. Esse switch, ele contém, você tem aqui, né, o switch em si, que você pode configurar algumas coisas que a gente vai ver, e você tem aqui alguns port groups. Esses port groups, eles também vêm pré-configurados, né? O port group VM Network, ele é um port group, né, que serve para comunicação entre máquinas virtuais. Então, entenda um port group como uma rede. Então, o que a gente chama de rede no mundo físico, né, que é aquele domínio de conectividade, vamos dizer assim. Né? Então, a rede local, a LAN, né, é aquele domínio de rede onde eu conecto todos os dispositivos que estão na minha rede interna. Né? E, então, a gente pode entender aqui um port group dentro da virtualização de rede como sendo uma rede. Tá? E isso significa o seguinte, que na hora que você cria uma máquina virtual, a informação que você vê lá da rede a qual aquela máquina virtual pertence é justamente a informação do port group. Tá? Então, se a gente observar aqui, por exemplo, pegar qualquer máquina virtual e editar as configurações dela, aqui na parte de rede, o que a gente tem disponível justamente os port groups que foram configurados para a comunicação entre máquinas virtuais, ou seja, port groups usados para conectividade de máquinas virtuais. Tá? A gente vai ver como é que configura isso. Ok? Então entenda os port groups como redes virtuais. Tá? Esse port group VM Network é o port group padrão que é criado para máquinas virtuais. E esse outro port group aqui, chamado Management Network, também é um outro port group padrão criado para gerenciamento. Né? Então ele é utilizado para
para permitir a conexão para gerenciamento e administração da solução. Então você observa aqui, por exemplo, que o IP através do qual a gente está conectado no servidor, né, ou no host, é justamente o IP que está configurado nessa rede de gerenciamento. Né? Então, ou seja, quando a gente instalou o SX aí lá e configurou um IP para ele, esse IP é o IP que fica automaticamente associado a essa rede de gerenciamento, tá? Porque é o IP que vai ser usado para que você se conecte àquele host através do vSphere Client. Tá? Bom, então vamos dar uma olhada nas configurações. Tá? Aqui no vSwitch eu posso editar. E o que eu tenho de configuração nesse switch? O número de portas. Essa configuração de número de portas ela é importante. Né? Dentro da virtualização de rede da VMware, você não tem o conceito de porta efetivamente. Né? Ou seja, eu não consigo dizer que essa máquina virtual está conectada na porta tal. Eu consigo dizer que essa máquina virtual pertence à rede tal, que é o port group. Mas essa rede virtual, né, e esse switch virtual também, ele pode ter uma quantidade de portas definidas. Então isso significa o seguinte, uma quantidade de conexões. Isso é importante porque você tem que dimensionar a quantidade de portas do seu switch e dos port groups conforme a quantidade especialmente do switch, né, conforme a quantidade de máquinas virtuais que você pretende associar aos port groups desse switch virtual. Tá? Então aqui por padrão o VMware traz 120. Em versões anteriores o VMware trazia números menores. Tá? Você observa aqui que esses números podem variar bastante. Né? Posso ter um port group a partir de 8 portas até 4088. Tá? Então isso é bem variável, isso depende da configuração específica do ambiente que você vai disponibilizar a conectividade para as máquinas virtuais. Tá? Então isso aqui é importante porque eu já tive problema pelo fato de ter um número muito baixo aqui e a quantidade de máquinas virtuais ficou maior. Né? No meu caso, na versão anterior, se eu não me engano, ele tinha configurado 56. E aconteceu de eu ter um único host com mais de 56 máquinas rodando e o resultado foi que algumas dessas máquinas perderam a conectividade com a rede. E até a gente descobrir que era isso, deu trabalho. Por isso que eu já dou a dica aqui. Né? Configure esse valor acima daquilo que você imagina que vai ter de máximo de máquinas virtuais conectadas. Tá? 120 é um bom número para uma rede pequena e média. Tá? Mas se você tiver imaginar que existe a possibilidade de ter mais máquinas do que isso, então aumente esse número. Okay? O MTU é padrão, não vejo razão para mudar isso, a não ser situações muito específicas. Tá? A gente tem aqui a parte de segurança, então você pode permitir ou bloquear o modo promíscuo, né, que é aquele modo que é importante, por exemplo, para software de análise de tráfego. Você precisa, por exemplo, se você for usar uma máquina, se você tiver uma máquina virtual aqui, que você vai instalar um software de análise de tráfego, você vai ter que alterar essa configuração para que essa máquina consiga, através desse switch virtual, capturar o tráfego de outras máquinas, ok? E fazer a análise. Caso contrário, não vai permitir. Mudança de MAC, isso aqui é importante aceitar, por quê? Porque uma máquina virtual hoje ela está no host, amanhã ela está em outro. Então você pode ter tráfego saindo por interfaces distintas do host com o mesmo MAC, né, da mesma máquina. Então, para que você não tenha problemas aí de comunicação, é importante ativar isso. E o Forge Transmit também tem a ver com o fato de que você pode ter mudanças de características do tráfego da rede. E por isso é importante permitir alterações nessa característica do tráfego, para você não ter bloqueio indevido de máquinas virtuais se comunicando na rede. A gente tem ainda aqui a parte de Traffic Shape, né? Então você pode habilitar aqui o controle de banda, né? E dizer qual o tráfego médio, o máximo que você quer permitir, tá? A média de tráfego, o máximo e o tráfego de rajada, né? Quanto é que você quer permitir. Então você pode ativar isso e fazer o controle efetivo do volume de tráfego máximo que vai passar através dessa rede virtual, né? Através desse switch virtual. Isso aqui é uma configuração extremamente útil. E aqui a parte de NIC Teaming, né? No VMware, o agrupamento das máquinas virtuais ele é automático. Tá? Então você pode aqui simplesmente, na medida em que eu pego uma outra interface de rede e adiciono ela aqui como ativa, automaticamente o VMware vai distribuir o tráfego das máquinas virtuais através dessas duas interfaces de rede de uma forma agregada. Tá?
ele vai fazer o trunking aqui automaticamente. Não precisa configurar mais nada. É só dizer que a interface está ativa. Okay? A depender da configuração da sua rede física, você pode precisar fazer alguma intervenção no seu switch para que esse tráfego aí seja permitido, né? Porque isso vai gerar aquela situação que a gente comentou, né? Tráfego de máquinas virtuais, ou seja, com o mesmo MAC saindo por interfaces distintas do host, né? E isso pode gerar algum problema na sua rede física. Então, se for o caso, vai ter que fazer algum ajuste. Tá? Mas para o VM isso aqui é automático, tá? É muito simples de configurar, não tem não tem detalhe, né? É bem simples. Como essas interfaces aqui vão compor agora um agregado de capacidade de tráfego, você pode fazer, né, e o VMware vai fazer automaticamente o balanceamento de carga. Então você pode dizer como é que é feito esse balanceamento. Por padrão, cada máquina virtual, né, mais especificamente, cada interface de rede de cada máquina virtual tem um ID associado, e a primeira vez que aquela máquina virtual se comunica pela rede, o VMware verifica por qual interface aquele tráfego saiu e faz uma amarração disso, e passa a sair sempre por ali. Esse é o método padrão de balanceamento, mas você pode alterar, né, para que seja baseado no endereço IP da máquina, no endereço MAC, ou você pode usar uma ordem explícita, ou seja, eu quero que saia por essa interface, e se essa interface falhar, saia pela outra interface, assim por diante. Tá? Mas em geral a gente deixa a configuração padrão e nunca tive problema. Tá? A detecção de falhas da interface de rede pode ser feita através de link status, né, uma espécie de ping, ou através desse outro padrão beacon, que eu não conheço detalhes. Você pode ainda permitir o envio de notificações, né, pacotes de notificação para os switches, para integrar com a sua rede física, e o chamado fallback, que é quando a interface de rede voltar a funcionar, ele vai automaticamente voltar a utilizar ela. O padrão é sim. Tá? Se você não quiser que isso aconteça, você pode dizer não. Bom, então essas são as configurações mais importantes, né, do switch virtual que você tem. Tá? Uma coisa interessante também para a gente complementar aqui é que se você tiver várias interfaces de rede, né, o que é altamente recomendado, ou seja, quando a gente fala de virtualização de rede utilizando a solução da VMware, é altamente recomendado que você tenha o seu servidor de virtualização, né, o seu servidor onde você instalou o SXI, que ele tenha várias interfaces de rede, para que você possa ter a flexibilidade para criar várias redes virtuais, para segmentar seu tráfego, né, para separar o tráfego conforme a necessidade, e para que você não tenha problemas, limitações pela quantidade reduzida de interface de rede. Tá? Mas a gente sabe que muitas vezes isso não é o caso. Né? A empresa não tem condição de comprar uma máquina com 8, 10 interfaces de rede, né, que seria o ideal. Então você compra um servidor com 3, 4 interfaces de rede. O que você pode fazer? Você pode criar várias redes virtuais e usar o seguinte truque. Né? Uma rede virtual aqui, por exemplo, eu coloco a VMNIC 0 como ativa e a VMNIC 1 como standby. E numa outra rede virtual, né, num outro switch virtual, eu faço o contrário. Eu coloco a VMNIC 1 como ativa e a 0 como standby. Então o que significa isso? Significa que com apenas 2 interfaces de rede eu consegui montar um esquema de tolerância a falhas, né, com tráfego, né, com banda razoável para o tráfego, né, que nesse caso é gigabit, né, com a banda razoável para o tráfego das máquinas, e consegui otimizar aí a minha quantidade limitada de máquinas de interface de rede. Tá? Então essa é uma dica que eu dou. Né? Se você tiver limitação de interface de rede, configure um switch virtual com a interface 0 ativa e a 1 standby, e configure outro switch virtual com a interface 1 ativa e a 0 standby. Okay? O mesmo raciocínio vale se você tiver 4 interfaces de rede. Você coloca 0 e 1 como ativas e 2 e 3 como standby. No outro você coloca 2 e 3 como ativas e 0 e 1 como standby. Okay? E assim por diante. Então, com base nessa dica, você pode criar aí vários cenários de alta disponibilidade, tolerância a falhas, enfim, para a sua rede, para você não ter problema de conectividade no seu ambiente virtualizado. Ok? Bom, continuando aqui, a gente tem o VM Network. Né? O que é o VM Network? É o Port Group. Então, se a gente clicar aqui em Edit,
você vai ver que todo port group ele tem um nome, tá? Esse nome é um label, né? Esse nome é extremamente importante que você atente para o nome que foi dado, porque esse nome aqui ele é case sensitive. Isso significa o seguinte, que se você tem uma máquina que está num host, está rodando no host A, e você quer migrar ela para o host B, se não existir, tanto no host A quanto no host B, a mesma rede virtual com o mesmo nome, né, maiúscula e minúscula, ou seja, o identificador do port group, o identificador da rede virtual é esse nome aí. Se não existir nos dois hosts uma rede com o mesmo nome, maiúsculo e minúsculo, a migração não vai ser bem sucedida. Tá? Então tenha cuidado com isso, porque eu já tive problema porque um colega alterou esse nome aqui e o nome ficou diferente em um host e outro, e aí o vMotion parou de funcionar, a gente não descobria por que era, então foi uma dificuldade até a gente descobrir que era isso, porque o nome da rede é porque é sensitive, e aí ele é usado para identificar que todos os hosts têm a mesma configuração de rede. Tá? Então o que eu recomendo, deixe essa rede padrão aí quietinha lá funcionando, tá? E utilize ela dentro do possível, ou seja, se você puder usar só essa rede virtual para conectar todas as máquinas virtuais do seu ambiente, é o ideal, porque você não vai ter maiores dores de cabeça, não vai ter maiores dificuldades, seu ambiente vai funcionar redondo. Tá? Se você tiver VLAN, basta indicar aqui o ID da VLAN. Tá? A parte de segurança, ou seja, as configurações do switch virtual também podem ser, digamos assim, sobrepostas, né, através de um port group, ou seja, eu posso ter um port group específico que, por exemplo, permite modo promíscuo. Tá? E o resto das configurações ele assume a configuração do switch. Tá? Isso pode ser interessante em alguns casos. A mesma coisa vale para o traffic shaping. Então, você pode controlar aqui, sobrescrever a configuração do switch para um port group específico. E a mesma coisa vale para o nick teaming também. Você pode aqui sobrescrever alguma configuração do switch virtual para um port group específico. Tá? Então isso permite, por exemplo, você dizer que esse port group aqui, ó, ele vai utilizar uma ordem invertida. Ele vai usar, na verdade, a interface 1 ao invés da 0 para o tráfego. Entendeu? Então é uma forma de você fazer permite até um balanceamento de carga manual. Ou seja, você pode criar vários port groups, distribuir suas máquinas virtuais nesses port groups e configurar esses port groups para usar interfaces de rede específicas, sempre nesse esquema ativo standby, para balancear a carga. Tá? E assim você distribuir o tráfego melhor entre as interfaces de rede do host. É uma alternativa. Tá? Mas aí você tem que avaliar de acordo com a sua necessidade. Tá? Mas assim, a configuração padrão ela já é bem interessante, no sentido de que o VMware já faz o trunk automático das interfaces e você já tem um balanceamento de carga interessante. Mas se por alguma razão você precisar, por exemplo, eu preciso dedicar uma interface de rede para um único servidor, o que você faz? Cria um port group, associa uma interface específica e coloca só aquele servidor naquele port group. Associa só aquela máquina virtual específica naquela rede virtual específica naquele port group. Tá? E aí você está dedicando uma interface de rede para ele. Ok? E aqui a gente tem o port group de gerenciamento. O port group de gerenciamento ele já é diferente. Por quê? Porque ele já é um port group pensado para um outro tipo de uso. Né? Não é um port group para comunicação entre máquinas virtuais. É um port group, na verdade, para comunicação do host, né, com algum sistema externo e vice-versa, ou seja, para comunicação de algum sistema externo com o host. Então, para que serve a rede de gerenciamento especificamente? Essa rede padrão aqui criada, chamada Management Network. Ela é uma rede para acesso ao host através do vSphere Client. Né? E também é a rede utilizada pelo próprio vCenter para se conectar aos hosts e fazer o gerenciamento. Então você tem aqui, né, essa caixinha marcada indicando justamente que esse port group, né, essa rede virtual aqui, ela vai ser usada para gerenciamento. Né? Ela é uma rede do tipo VM kernel. Né? Então você tem dois tipos de rede virtual dentro do ambiente do VM. A rede padrão, que é aquela VM Network ali, né, que é a rede para comunicação de máquinas virtuais. Você tem a rede do tipo VM kernel, que pode ser usada para gerenciamento, como é esse o caso aqui. Então a gente observa que o IP é o IP justamente o IP que a gente configurou no host, tá? O IP a partir do qual a gente acessa ele para gerenciar. Você tem uma rede VM kernel,
que pode ser usada também para fault tolerance. Então, quando você ativa aquele recurso de tolerância a falhas, onde o VMware cria uma máquina primária e uma secundária, que ficam se replicando em tempo real, né, para ter tolerância a falhas. Então, caso o host onde está a máquina primária falhe, a máquina secundária automaticamente assume, executando em outro host, e você não tem interrupção do serviço, tá, da aplicação. Então, você pode configurar uma rede vmkernel, um port group vmkernel, para replicação de fault tolerance e também para vMotion. Isso aqui é uma coisa até importante falar também, porque por padrão o VMware não traz nenhuma rede configurada com essa opção vMotion marcada. E aí o que acontece na prática é que quando a gente tenta fazer vMotion sem ter configurado nada ainda, com a configuração padrão que vem do VMware quando você instala o XX e instala o vCenter, o vMotion não funciona. Então você precisa vir aqui e marcar essa opção para que você tenha pelo menos um port group com o vMotion habilitado, né, para permitir o tráfego da replicação dos dados de memória da máquina virtual de um host para o outro, permitir essa migração aí a quente. Okay? Então é interessante, você pode usar essa rede de gerenciamento aqui, né, na maioria dos casos você pode utilizar isso, mas se sua rede for muito grande, se você tiver muitas máquinas virtuais, né, estou falando de centenas, aí você pode querer criar uma rede vmkernel dedicada para vMotion e dedicar inclusive interface de rede específica para isso. Tá? Mas no geral, numa rede de tamanho médio, né, pequeno e médio, onde você não vai ter um volume de tráfego tão absurdo assim, você pode compartilhar a rede de gerenciamento do vMotion, que você não vai ter grandes problemas, ok? Vai funcionar. Aqui a parte de IP a gente já viu, né? Você tem que configurar toda a rede do tipo vmkernel. Ela tem um IP associado, justamente porque é através desse IP que o host vai acessar e ser acessado através da rede externa. Né? E o resto é idêntico, ou seja, a parte de segurança você também tem as configurações aqui de controle do tráfego. Você tem as configurações de controle de banda, tá? E tem as configurações de balanceamento de carga. Então, o resto é semelhante ao que a gente já viu para os outros port groups e para o switch virtual. Okay? Aqui eu vou confirmar porque eu alterei aqui aquela configuração do vMotion. Né? Então, eu não vou cancelar, eu vou confirmar aqui as alterações para a gente ter um port group com o vMotion ativado para depois a gente poder usar isso. Ok? Bom, pessoal, então o que a gente tinha para falar sobre rede, basicamente, era isso.